E aí, como é que vocês estão? Mais um dia de aula de marcenaria, show de bola! Sobre o que é a nossa aula de hoje, na verdade, é o seguinte: quais ferramentas preciso para evoluir minha marcenaria? E a gente fala bastante desse assunto de ferramentas, de evolução na marcenaria, mas hoje a pegada é um pouquinho diferente, uma abordagem um pouquinho diferente. Na verdade, hoje a gente vai falar do próximo nível. Como assim próximo nível? Próximo nível de máquinas, né, de equipamentos. A gente vai falar de equipamentos mais avançados. Quais são esses equipamentos, para que eles servem, como e quando ter um. E outra coisa, dá para eu ter ele em casa, né? Dá para eu ter esses equipamentos em casa? Então a gente vai falar a respeito disso tudo, beleza? E o que não é a nossa aula de hoje? Bom, na verdade, esses equipamentos não são essenciais para fazer objetos de marcenaria, tá? Vocês vão ver que a gente já vai dividir em níveis, eu vou explicar melhor, né, cada situação dessas, mas não são máquinas essenciais. Pelo contrário, como eu falei, a gente está falando de um próximo nível, né? Outra coisa, não é também um passaporte direto para a tua evolução. Não é porque você vai ter, né, ou você vai querer ter ou comprar, você vai conseguir comprar essas máquinas, né, ou algumas dessas máquinas, que você vai necessariamente ser melhor em marcenaria, ou evoluir, ou ganhar conhecimento, habilidade. Não tem nada a ver, tá? E também não é algo que a gente compra no começo, né? Esses equipamentos não são algo que a gente compra no começo. Então, meio que está até ligada com essa segunda parte, né, que eu acabei de falar, que não é um passaporte direto, né? Por quê? Se a gente não compra no começo, provavelmente no momento que a gente compra, a gente já está bem familiarizado com a marcenaria, a gente já entende mais sobre as máquinas, a gente entende os processos, as interferências, né? Tudo aquilo que eu vivo falando aqui para vocês. Ok? Então é isso, a gente vai ter essa abordagem sobre esse tipo de equipamento, esse tipo de maquinário, mas é para a gente elucidar, tá? A gente elucidar a cabeça de vocês, para a gente trocar essa ideia aqui também, porque não pode faltar, né? Afinal, as pessoas também, né? Você também tem direito de chegar ao nível que você quiser. Lembra, quando eu falo de nível, não é nível de evolução, tá? É nível também de comprometimento, né? Porque você vai comprar equipamentos mais caros, de repente maiores e também não tão comuns, que requerem um pouco mais de especificação, né? De conhecimento. Então, por isso que eu falo um nível à frente. Não necessariamente tem a ver com evolução. Beleza? Bom, e por que é interessante esse assunto? Legal. Porque eu sempre falo dos equipamentos mais básicos. E por que eu falo dos equipamentos mais básicos? Porque quando a gente fala dos equipamentos mais básicos, né, primeiro que eu mostro para você, eu te provo que é possível fazer marcenaria com os equipamentos mais básicos. Depois que os mais básicos, eles são mais fáceis das pessoas comprarem, mexerem, terem, né? Então, meio que aquela coisa da barreira para a pessoa entrar, sabe? As barreiras para as pessoas começarem na marcenaria ficam menor. Então, eu gosto muito de abordar as máquinas mais básicas, né? É claro que assim, eu estou separando aqui, já estou falando dessa forma para vocês, mais básicas, mais avançadas, mas não existe uma regra, né? Ah, essa máquina aqui é básica, essa aqui é avançada. Você vai entender um pouco melhor mais para frente, mas, de novo, eu estou pondo dessa forma para a gente se entender, né? Então, mas assim, eu sempre falo dos equipamentos mais básicos, mas você tem direito de querer ir além, né? Então, você precisa conhecer essas máquinas, esses equipamentos mais avançados, digamos assim, né? Algum dia você pode querer comprar um, você pode querer, enfim, se embrenhar um pouco mais aí nesse universo da marcenaria e, de repente, dessas máquinas mais avançadas. No meu caso, o que aconteceu comigo? Eu sempre gosto de falar isso, porque para dar exemplos práticos, né? Para você ver que eu tenho sempre uma história em volta disso, né? Então, eu tenho alguma experiência, seja positiva, seja negativa, para passar para você, tá? Vamos lá, então no meu caso, eu demorei muito para comprar a minha primeira máquina estacionária, né? Lembra, máquinas estacionárias é o contrário de máquina manual. Máquina manual é o que você opera na mão, segurando a máquina com a sua mão. Máquina estacionária é o contrário, a máquina está no chão, estacionada, você pega a madeira na sua mão e passa na máquina, empurra, apoia, enfim, faz o movimento que a máquina necessitar. Então, o que aconteceu comigo? Eu demorei muito para comprar minha primeira máquina estacionária. Não existia muito no mercado brasileiro essas máquinas hobbies que tem hoje em dia, tá? A gente já vai ver, inclusive, alguns exemplos, mas hoje em dia existem várias máquinas hobbies, aquelas máquinas portáteis que marceneiros amadores ou hobbyistas conseguem comprar, assim, tipo, e tem muita facilidade, né, em relação às máquinas realmente profissionais, tanto de preço, quanto de tamanho, quanto de peso, apesar de serem um pouquinho pesadas ainda, não tem muito jeito, né, motor e tudo mais, tem todas essas facilidades. Então as máquinas hobbies hoje em dia ajudam muito, sabe? O mercado está muito mais interessante para isso. Além disso, eu não sabia que eu precisava dessas máquinas e nem quando que era o momento de comprar.
certo? Tipo, eu realmente não tinha muita orientação. Eu não sei se você viu o vídeo que eu conto um pouquinho da minha história, mas no início da minha caminhada da marcenaria, eu fui aprendendo com o que tinha à minha disposição. E assim, não tinha YouTube, né? Não tinha curso de marcenaria, procurei muito, não achava, né? Hoje em dia, a gente tem mais oportunidade, né? Inclusive, o Oficina de Fazedores é o curso da Design Oficina, certo? Vamos lá. Completando aqui, então eu não sabia o momento de comprar, mas a oportunidade de usá-las mas eu tive a oportunidade de usá-las tanto na faculdade quanto nos estágios, né? Nos meus trabalhos. Isso foi muito bom, né? Por um lado, eu aprendi a mexer sem precisar comprar antes, sem precisar ter as minhas, o que não é tão comum, né? Então eu pude praticar nelas, eu pude ver, entender, ver para que serve, por que elas valiam a pena, qual era a diferença entre cortar um pedaço de madeira na serra de fita e lixar e cortar um pedaço de madeira direto na serra circular, que eram as opções que eu tinha, por exemplo, na faculdade. Né? Eu, por acaso também, em um dos estágios que eu trabalhei, tinha uma serra circular que era um pouquinho diferente da tradicional, que é uma que a gente chama de esquadrejadeira. Alguns podem conhecer, ela tem uma mesa, um dos lados da serra tem uma mesa portátil. Portátil é ótimo, né? Tem uma mesa que corre num carrinho, tá? E aí você apoia a sua madeira e você leva a madeira até a serra. É bem bacana. É muito usado em móveis planejados, né? Porque ela é boa para cortar chapas muito grandes, né? Fica leve a chapa. Você apoia no carrinho e empurra o carrinho. Mas por que eu tô falando disso? Porque em um dos trabalhos, né? Um dos estágios que eu trabalhei, tinha essa máquina. Então eu tive uma visão completamente diferente. Inclusive, nem estava muito acostumado com essa máquina, achava estranho. Aquele carrinho me atrapalhava no início. Eu queria usar guia, porque eu estava acostumado com a guia. Então, assim, mas foi bom, foi legal, porque eu tive essa oportunidade de usar. E quando chegou o momento de eu comprar, eu não só já sabia usar, como eu tinha uma boa noção, assim, do modelo que eu queria, o que eu podia, o que eu precisava. Entendeu? Quais máquinas que seriam interessantes eu comprar naquele momento. Legal. Então é legal a gente falar das inseguranças que acabam surgindo, né? Porque todos os assuntos têm esse tipo de coisa. Uma coisa que você pode pensar é: eu não sei operar essas máquinas grandes, tá? Assim como você deu o seu exemplo aí, você já tinha contato e tal. Bom, tem várias coisas, né? Primeiro que você não necessita dessas máquinas grandes. Mas elas vão vir em um momento para você, vai chegar no momento, provavelmente, dependendo do seu envolvimento com a marcenaria, que você vai querer usar elas. E aí você compra uma, né? Assiste alguns vídeos, né? Acompanha o canal, que você vai estar sempre entendendo as novidades para você evoluir cada vez mais. Então, não sei operar as máquinas, eu tenho medo de me machucar. Já falamos nessa semana, na última, a respeito de medo de máquina, tá? E como lidar com isso. Existem várias formas de você vencer esse medo, de você pelo menos aprender a lidar com esse medo das máquinas, tá? E é claro, as máquinas dão um certo receio, né? Principalmente quando a gente não está acostumado. Mas, assim, as máquinas estacionárias, depende muito, não é porque a máquina é estacionária, grande ou, digamos que, avançado para o que a gente está falando, que ela vai ser mais perigosa, tá? Isso não é uma regra, muito pelo contrário. Eu acho que elas fazem muito barulho, né? Eu não consigo ter em casa, né? E o barulho pode estar relacionado ao medo, pode estar relacionado também à impossibilidade de ter em casa, né? Também o fato de ter em casa também pode ser relacionado ao espaço, né, que você vai ter e tudo mais. Então são algumas inseguranças que a gente já vai falar a respeito e vai matar elas aqui nessa aula, tá bom? Legal. Então agora vamos ver o jeito errado de encarar esse problema. Bom, eu não acho legal você comprar esses equipamentos sem conhecer. Tá? Às vezes a gente vê vídeo, se empolga, pô, que legal que esse cara conseguiu fazer com essa máquina, acho que eu preciso de uma dela. Será que você precisa? Né? Será que você vai usar? Eu já falei aqui também, em outra aula ao vivo, quando a gente falou de espaço de oficina, organização de oficina, que eu cheguei a uma conclusão que a minha oficina menor, né, a oficina que eu tenho, que é nos quartos dos fundos do meu apartamento, 2 metros por 3, bem pequeno. Eu percebi que por mais que eu goste pra caramba de ter todas as máquinas, de usar, de fazer máquinas, né, não dá. Não dá, assim. Eu ficaria com todas as máquinas com a utilização ruim, em vez de ficar com poucas máquinas com uma boa utilização, porque não tem espaço. Então não adianta sair enfiando um monte de máquina na minha oficina, seja ela média, grande já é um pouco mais fácil, né? Mas seja ela média ou pequena, se a sua oficina for, né, aí na sua casa, no seu apartamento, é meio complicado você sair comprando um monte de máquina sem você ter noção do quanto de espaço que ela precisa, né, para ser utilizada e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho melhor disso também, tá? Outra coisa, usar essas máquinas sem orientação. Bom, eu falei que não necessariamente elas são mais perigosas, tá? Mas é legal você ter orientação, porque você não vai sair investindo numa máquina desse nível assim,
e, sei lá, e você não ter a menor orientação, tá? E você não saber como usar, para que serve, quais são os perigos dela, como, sei lá, lidar com a ferramenta da máquina, tá? Dá um exemplo bem direto aqui, tá? Uma máquina que a gente vai falar é, por exemplo, uma desempenadeira, uma plana desempenadeira. E eu não sei se você sabe, mas as facas da plana desempenadeira são uma certa dor de cabeça, tá? É um trocinho chato pra caramba. Primeiro que a gente não consegue afiar na mão, né, por nós mesmos. Isso quer dizer que você precisa, quando a sua faca estiver precisando afiar, né, ou perder o fio, ou você acabar passando sem querer um preguinho ali dentro da madeira e dar uma lascada no dente, você precisa, né, óbvio, desliga a sua máquina, tira as ferramentas, né, que são umas lâminas retonas, assim, é como se fosse uma lâmina de formão, só que a parte do fio aqui da frente é gigante, ó, é desse tamanho, então é o contrário, é assim, ó. Então, um fiozão grande, né, tem que ficar perfeito, retinho, não dá pra você afiar em casa, então você tem que tirar, encontrar alguém que faça afiação, que seja de boa qualidade, que não tenha um preço ruim, manda para essa pessoa ou empresa, vão afiar, depois pega de volta, ou depois, enfim, frete, e é uma certa dor de cabeça, tá? Então, essas máquinas também precisam de um cuidado especial. Por exemplo, eu sou louco para ter uma CNC. Sabe o que é uma CNC? CNC ou router é como se fosse uma tupia computadorizada. Você bota o desenho lá no computador e ela corta ali exatamente o que você quer. É maravilhoso, principalmente para quem gosta de fazer máquinas de madeira. Cara, se você tem uma CNC, quase que não tem dificuldade para você em relação a fazer máquinas de madeira. Aliás, fazer vários tipos de projeto. É muito tranquilo, assim, ele facilita muito, principalmente esse shape externo, né, esse primeiro shape, quer dizer, o formato mesmo, as medidas, né, os detalhes, enfim, muita coisa. É como se tivesse tudo computadorizado, programado, você consegue furar. Agora, tem alguns motivos pelo qual eu nunca tive uma CNC. Primeiro, é óbvio, o preço. Não é um negócio barato, tá? É caro. Tá cada vez mais barato, mas ainda assim é caro. Segundo, espaço, tá? Eu não acho que vale a pena ter uma tão pequena, tá? Então, sei lá, eu guardo esse sonho para quando eu tiver um pouco mais de espaço. E o último, não menos importante, é a manutenção da máquina. É uma máquina super complicada, sabe? De tudo, dos mecanismos, da parte de sei lá, eletrônica, de computador para programar as coisas, sabe? Eu já tive muita vontade de comprar o material para montar a minha própria máquina. Eu montaria a máquina, agora a parte eletrônica eu não vou saber fazer. Sabe, eu não tô falando de mexer com coisa em Arduino, não. Tô falando de programar no computador. Aliás, um pouco de tudo, né? Então essas máquinas, eu não acho legal você comprar sem orientação, né? Elas não são tão simples de encontrar. Quem ensina a mexer, né? No caso, elas não são tão comuns, tá? São máquinas mais específicas e às vezes até mais perigosas. Então você encontra muito menos orientação. Você pode ver aí que rodando no YouTube, você vê muita gente ensinando a mexer numa lixadeira, numa tupia, sei lá, numa parafusadeira, uma tico-tico agora. E um desempenho? Você encontra muita gente? Eu, por acaso, já postei um vídeo aqui no canal ensinando a mexer no desempenho, mas não é comum. Pode crer que não é. Legal, gente? Então, agora vamos ver o jeito certo de encarar. Primeiro vamos para essa questão dos níveis. Lembrando, esse nível não quer dizer muita coisa. É só para um fim didático dessa aula. Não quer dizer que você, porque tem ou não tem a máquina tal, está no nível mais baixo ou mais alto. Nada a ver, tá? Beleza, separando aqui em níveis. Então, eu separei da seguinte forma, ó. No começo, seria o primeiro nível. Avançado, o segundo nível. E 100% seria esse terceiro nível. O que seria o começo, Gustavo? Bom, o começo são máquinas básicas, né? Como eu estou chamando. São máquinas mais fáceis de operar, mais fáceis de guardar. São máquinas mais baratas, né? Até entre aspas, porque hoje em dia nada está muito barato. Mas são máquinas mais baratas de você comprar também. E o que a gente vai considerar para essas máquinas? De forma geral, as máquinas manuais, que eu sempre abordo aqui no canal, né, nas aulas ao vivo, inclusive na oficina de fazedores, muito foco nas máquinas manuais, mas tem também máquina estacionária, sim. Então, estou considerando aqui furadeira, parafusadeira, lixadeira. Bom, deixa eu abrir aqui para vocês. Então, furadeira manual, parafusadeira, lixadeira orbital, lixadeirazinha, serra tico-tico, tupia laminadora e a serra circular manual. Então, galera, vocês que acompanham as aulas ao vivo aí estão mais do que acostumados com essas máquinas, né? São as máquinas que eu sempre abordo aqui, que eu falo, enfim, da interferência delas, como elas agem, ensino vários detalhes sobre isso. Então, serra circular manual, tupia laminadora, uma serra tico-tico,
lixadeira orbital, parafusadeira e furadeira, que eu já fechei aqui. Então os níveis são, primeiro, esses, máquinas básicas, máquinas manuais, aquelas que são mais simples. Geralmente a gente começa por elas. Eu comecei por elas, muito provavelmente você começou também, tá? E aí num nível que a gente já coloca mais como avançado. E eu vou te contar um segredinho agora. As minhas máquinas que eu tenho hoje em dia estão mais aqui nesse segundo nível, tá? Eu tenho até máquinas do terceiro, mas... enfim, já tive mais, já me desfiz de algumas, depende do momento que eu tô da minha vida profissional, né? Se eu tenho uma oficina maior, se eu não tenho. Mas, de forma geral, as minhas máquinas giram em torno desse nível 2 avançado aqui, tá? Então, é uma situação que você está um pouco mais envolvido com a marcenaria, né? E também com um pouquinho mais de espaço aí na sua oficina, na sua casa, beleza? Quando eu digo oficina, eu tô querendo dizer na sua casa mesmo, tá? Porque eu acredito que a maioria de nós, né, tenhamos a nossa oficina em casa ou no apartamento. Então são algumas máquinas estacionárias e máquinas manuais, que eu coloquei aqui como segundo nível, que eu ainda não acho que é aquela máquina super avançada e não sei o que, né? Digamos que ela esteja ali naquele segundo momento, que você já sabe que gosta da marcenaria, já está envolvido, já quer ir para um nívelzinho além, tem um pouquinho de espaço, está com uma graninha, né? E já começa aí a namorar e a comprar cada uma dessas máquinas. Então, por exemplo, uma serra circular de bancada, né? A nossa queridinha. Então, serra circular de bancada, eu diria que até é uma das primeiras dessa lista aqui que a galera acaba comprando. É ou não é? Segunda, serra meia esquadria. Quem sabe o que é uma serra meia esquadria? Cara, a serra meia esquadria, ela é uma máquina estacionária, assim como a serra circular. Ela não fica no chão, ela fica em cima de uma bancada. E geralmente ela é usada para cortar caibros, ripas, sarrafos, ou seja, pedaços de madeira que não são tábuas, pranchas, o que tem ali até 15 centímetros, se a gente estiver falando, 15 centímetros de largura, né? Comprimentos grandes, né? 2, 3 metros, 15 centímetros de largura se a gente estiver falando de uma máquina dessa, que não tem pescoço telescópico, né? A de pescoço telescópico vai até uns 30. Então ela fica no máximo ali, no máximo que essas máquinas cortam, até uma tábua de pinos de largura, tá? Beleza, então furadeira... Desculpa, serra circular de bancada, serra meia esquadria. Agora a gente tem uma furadeirazinha de bancada, que sinceramente eu acho uma máquina, cara, muito boa de ter. É uma máquina muito prática, agiliza muito o serviço, sabe? Serviço, assim, que eu digo, é mesmo sendo um hobby, exatamente como hobby, agiliza muito. É muito gostosa de usar, assim, é uma máquina que não faz barulho nenhum. Você não tem noção de quantas vezes eu já usei essa máquina de madrugada. Eu tô falando sério, não tô brincando não, eu moro em apartamento. Eu já usei a furadeira de madrugada inúmeras vezes. É claro que se você for fazer um furo com uma broca Foster, grossona, o atrito dela com a madeira vai fazer um barulhinho. Agora, se você furar com uma broca fina, essa máquina praticamente não faz barulho. Pelo menos a que eu tinha, a que eu tenho, né? Ela não faz barulho. E é uma máquina básica, é parecida com essa aqui da gama, é até menos robusta, eu diria. Essa parece que tem um motor de meio cavalo, a minha tinha de 1/3 de cavalo. Tinha não, tem. Beleza? Então, o que mais? A gente pode ver também, numa situação média, uma tupi invertida. Eu sempre falo do pessoal aqui, pô, dando essa dica de inverter a tupi. Esse caso, nessa foto que eu separei para você, é uma bancadinha de tupia já pronta, tá? É gringa, né? Nos Estados Unidos, sei lá de onde, eles fazem muito esse tipo de coisa, né? Lembra que eu falei aqui nas aulas anteriores que não só, eu falei da China, né? Mas não só a China, nem sei se é da China, eu acho que essa marca Kreg é dos Estados Unidos. Eles pegam coisas que marceneiros robistas, profissionais, não importa, galera que tá na internet, desenvolve, inventa, e pessoas, essas empresas vão lá e produzem isso, fazem isso realmente para produzir para quem quiser comprar mesmo, tá? De uma forma bem geral, né, gente, falando. Então, beleza, temos aí serra circular de bancada, eu tenho uma há bastante tempo, serra meia esquadria eu também tenho, já pensei em me desfazer, mas não consigo, ela não é muito grande, não ocupa muito espaço, ocupa um espacinho de bancada, tá? Se você quiser ter outras máquinas, assim, como eu tenho a serra circular, eu já pensei em me desfazer da meia esquadria, mas eu tenho medo de sentir uma falta dela, complicado. Furadeirazinha de bancada, tupi invertida. Vamos lá para a próxima, lixadeira de disco pequena. Uma lixadeirazinha dessa aqui, ó. E agora eu vou confessar para vocês. Cara, eu não conheço ninguém, né, do pessoal da marcenaria, eu conheço bastante gente que tem uma lixadeira dessa. A única vez que eu usei uma lixadeira de disco profissional foi na minha faculdade. Ela era bem maior que essa. Mas essa aqui me faz entender que existe já, não sei se no Brasil, mas eu acho que sim, modelos bem menores de lixadeira de disco, né? Modelos potentes, interessantes,
que olha o motorzão dela aqui, que suportam bem o lixamento, tá? E que não necessariamente são muito grandes. Então são máquinas estacionárias também para ficar em cima de uma bancada. Muito legal mesmo. Agora, uma coisa que eu sempre falo aqui, lixadeira de disco é uma das coisas mais fáceis de você improvisar. Tá? Você comprando um acessório, inclusive o Zé Carlos Mariano falou outro dia aí, que comprou uma boina para furadeira ou para esmerilhadeira. E aí você faz a sua furadeira ou esmerilhadeira virar uma lixadeira de disco, beleza? Com algumas adaptações aí, você tem uma. E ok, próxima aqui que a gente pode pôr na sua lista, uma lixadeira de cinta manual. Cara, agora eu vou contar para você quando que eu percebi que eu queria uma máquina dessa. Uma vez que eu fui fazer um trabalho, que eu fui fazer foi uma montagem de uma festa. Na verdade, eu e minha equipe, né, na época a gente produziu o cenário, né, o cenário da festa, tudo que era de elementos da festa, muita coisa de madeira, a gente produziu e levou para montar. Na montagem, tinha uma outra galera ali meio que fazendo outras coisas e parecido com a gente, né, de montagem também, uns caras bons, e aí eu vi um maluco com uma máquina, uma lixadeira dessa, fazendo um acabamento rápido numa prancha de pinos que tava bruta, né? E aí o maluco meteu a lixadeira, daqui a pouco o negócio ficou ali branquinho, aquele pinos, né, clarinho, bonitinho, sem aquele enrugado bruto. Aí eu falei, caraca, na época nem tinha desengrosso. Eu falei, porra, essa máquina, cara, pode me ajudar muito a parar de sofrer com esses pedaços de madeira bruto, com pedaços de madeira irregular. Caraca, nunca tinha pensado que eu precisava de uma máquina dessa, mas a partir daquele momento eu decidi que eu precisava de uma lixadeira de cinta. E foi aí que eu comprei. Cara, é uma maquinazinha legal, mas ela dá uma dorzinha de cabeça, que às vezes a lixa, às vezes não, é muito frequente da lixa arrebentar, você tem que ficar regulando, mas vale muito a pena. Eu, enfim, uso bastante, principalmente para reformar madeiras, né, que já tem aquela camada de tinta, aquela camada de verniz. Para você trabalhar com madeira reaproveitada é uma máquina maravilhosa. E por final aqui uma plana elétrica, que por acaso eu uso muito pouco, né? O meu pai comprou para nossa oficina. Tem muita gente que pergunta dela, né? Eu acho uma máquina interessante, leve, faz coisas que a maioria das outras não fazem, mas não é tão simples de operar, tá? Não é tão simples de operar, mas é bacana também, então tá aqui na nossa lista do nível 2. Beleza? Ok, fechando então o nível avançado, vamos agora para o que a gente realmente quer explorar, né? Que é o 100%, a pessoa ou profissional ou robista que está naquele gás, né? É alguém que quer ou quer ser profissional, mas não necessariamente. Ou simplesmente quer explorar e ter quase tudo que o mundo da marcenaria oferece. Pode ser o seu caso, né? Também é necessário mais espaço e, claro, mais investimento. Aí não tem muito como fugir, beleza? Então vamos ao maquinário. Beleza, vamos à nossa lista aqui de super máquinas de marcenaria. Primeira máquina que eu coloquei, uma esquadrejadeira. Eu até botei entre parênteses, de precisão. Vamos explicar primeiro o que é esquadrejadeira. É uma serra circular que a metade dela tem um carrinho. Obviamente tem um trilho gigante para frente e para trás, né? Aqui inclusive tem duas em sequência, uma aqui e outra aqui atrás. Ó. Então tem esse trilho gigantesco, mas ela tem esse carrinho. Então você consegue apoiar uma chapa de compensado de MDF praticamente inteira ou inteira e cortar sozinho, tá? Porque o carrinho vai tirar o peso da chapa. Ele vai estando encostando nesse batente aqui, ó, nesse batente aonde guia, né, onde leva a chapa, esse batente ele fica a 90 graus perfeito da serra. Então você apoia a tua madeira aí e é realmente uma máquina muito interessante. Agora, ela é gigante. Esses braços aqui, cara, isso aqui ocupa uns 5, 6 metros, sem brincadeira. É uma máquina realmente para profissional, para você que quer ter um galpãozão e cortar chapa de MDF. Ou então, enfim, é isso, é basicamente isso, sabe? Eu acho que não sei se valeria muito ter uma... Aliás, tem algumas que não tem esse braço gigante. E é óbvio que o carrinho é mais restrito. Ele não corre tão para frente, tão para trás. Mas ele vem para trás e corre um pouco para frente. Aí já é mais interessante para um robista, tá? É uma máquina legal demais. E o que seria esquadrejadeira de precisão? É uma máquina similar a essa, só que muito mais cara, muito mais tecnológica. E eu não sei, confesso para vocês, já conversei com muitos amigos sobre essa máquina, e eu não sei até hoje te dizer, porque eu nunca vi uma de perto, o que raios torna essa esquadrejadeira de precisão. O que faz com que ela seja tão precisa assim? Eu sei que tem uma lógica, né? Enfim, mas não sei exatamente. Isso aqui que eu tô te mostrando é uma esquadrejadeira, tá? Uma serra circular esquadrejadeira. Beleza, próxima máquina aqui, uma plana desempenadeira. Isso aí eu acho que alguns já conhecem, tá? Uma planinha desempenadeira, ó, bancadinha, tem aquele rolo de... Como eu acabei de citar para você, tem um rolo ali. Dentro desse rolo, aqui no meio, tem as lâminas assim posicionadas. Geralmente 2 ou 3 lâminas.
posicionadas ali para cima. Quando você vai passando a madeira, a lâmina vai cortando assim, ó, sabe? Tirando os cavacos e aí dá aquela plainada bacana. Ok, então temos também um desengroço. Ferro fundido, bem legal. Eu já tive um na minha oficina, um desengroço desse, robustão. É uma maquinazinha que dá uma assustada, porque ela, porra, é forte pra cacete, tem um monte de mecanismo, às vezes são expostos, assim como você tá vendo. Mas, cara, é maravilhosa, assim, pra você... Enfim, já vou explicar um pouquinho mais as funções. É uma máquina muito interessante. Basicamente, tanto a plana desempenadeira quanto o desengrosso, ela vai servir para você preparar a madeira, tá? Para você deixar a madeira do jeitinho certo. E mais um detalhe, eu acredito que não seja o seu caso, senão, sei lá, não sei nem se você estaria aqui. Mas, se você quer fazer marcenaria, né, você quer prioritariamente trabalhar com MDF, ou ter o seu hobby com MDF, cara, plano e desengrosso não são máquinas para MDF, tá? Não são máquinas para compostos de madeira, são máquinas para madeira maciça, tá ok? Beleza, então, o que mais? Serra de fita. Vamos ver uma serra de fita? Cara, é uma máquina que também já tive na minha oficina e não usei muito, inclusive, porque não fazia muito parte do meu uso naquela época. E é uma máquina que eu gostaria de ter mais para fazer projetos, como é que eu vou dizer assim, projetos diferentes, tá? Projetos que, por exemplo, máquinas de madeira, que tem muitas pecinhas, sabe? Ferramentas de madeira também, tem, sei lá, manípulos e pinos e isso e aquilo, coisinha com pegada, com, sei lá, tem um monte de detalhe que a gente precisa dar um formato, precisa dar isso, precisa dar aquilo, e a serra de fita é muito legal para isso, tá? Ela é interessante também para, por exemplo, você tem um caibrão de madeira, você quer tirar umas folhas, né? Não chega a ser folha, mas você consegue tirar umas lasquinhas de 2, 3 milímetros também, tá? Porque a serra de fita ela é compridona, a fita, então você consegue pegar a madeira alta e passar ali, beleza? Botando um batente, é claro, você consegue passar e ir tirando lâminas do seu pedaço de madeira. Então, cara, serra de fita é uma máquina maravilhosa. E eu tenho um projeto, né? Na verdade, é uma das máquinas que eu tentei fazer várias vezes de madeira. Já fiz pelo menos uns 2 ou 3 modelos. Nunca consegui que desse certo, perfeito, por causa das minhas furadeiras de bancada. Como eu não consigo ter um furo reto na peça, os volantes, né, que são essa parte redondas, os volantes que são... enfim, tá dentro desse acerbe aqui, né? Aqui tem um volante, aqui embaixo tem outro. Ele não conseguia ficar reto, então ele ficava assim, ó, balangando, né? Enfim, nunca conseguia fazer um diacho, um furo reto. Então o meu projeto atual, né, para eu fazer uma máquina dessa, adivinha? Eu programei tudo para fazer com aquela, lembra que eu falei do corte CNC, Halter, aquela máquina que eu gostaria de ter? Eu programei para fazer uma máquina dessa. Então eu sei que existem serviços disso, eu vou pegar meu arquivo um dia, vou mandar para a galera, mandar cortar, num compensado, vai chegar em casa e vou só montar tudo bonitinho, gostosinho. Vai ser um pouquinho diferente, vai ser estilo Lego gigante, sabe? Chega as peças prontas, você só destaca tudo e monta. Bem maneiro, né? Bem maneiro. Então, vamos lá. O que mais? A gente tem, além da serra de fita, a gente tem também, pode ter também uma lixadeira combinada. Aí, uma lixadeirazinha combinada. Cara, é uma máquina legal demais também. Ela mistura lixadeira de disco com a lixadeira de cinta. E... para quem também costuma ver um pouco mais os conteúdos aqui do canal, sabe que eu já fiz também uma lixadeira de cinta de madeira. Muito legal, projeto maravilhoso de fazer, muito gostoso de usar, simples, quer dizer, não simples de fazer, mas simples de usar. Bem legal, muito maneiro, mas cara, não me impede de eu querer uma máquina dessa aí mesmo, sabe? Porque eu acho que é uma máquina que é muito boa, entendeu? Dependendo do tipo de trabalho, você usa muito. E eu acho que uma caseira, não sei. Eu acho que eu preciso botar um motor forte na minha, para testar ela mesmo, a fundo, entendeu? Porque eu não tive coragem de fazer isso ainda. Ela funciona muito bem com motor de meio cavalo, mas eu queria botar um motor de 1 cavalo nela, para ela voar e ver se ela chega nos pés dessa profissional aí, tá certo? O que mais? Furadeira horizontal. Você sabia que existe furadeira horizontal? Cara, é isso aí, ó, essa maquinona aí. Como é que Aliás, vou te explicar já como é que funciona. Mas a furadeira horizontal, ela não serve só para fazer furos. Ela também faz cortes, rebachos, que vamos chamar de... Sabe a tupia? Que em vez do furo, ela caminha e abre um rasgo? Pronto, achei a palavra. A furadeira também, furadeira horizontal, ela trabalha com rasgo também. Então ela é legal, por exemplo, você quer emendar 2 pranchas de madeira. E aí você faz um rasgo aqui, um rasgo no meio, um rasgo embaixo. Faz isso nas duas. E aí você pega uma espiga, enfia nos 2 rasgos e cola as madeiras, junta elas e tem ali seu encaixe perfeito, né? Pela configuração da máquina, você consegue ter muita facilidade de acertar os pontos
que você precisa para encaixar as madeiras, tá? Então a mesa dela vai para frente, cima, vai para baixo, você consegue operar ela com a manivela botando para um lado e para o outro, beleza? E você tem também essa peguinha aqui em cima que você trava ela e ela fixa a peça ali para a peça não mexer. Uma máquina muito interessante mesmo também. Inclusive eu já tive um na minha oficina, mas eu não fui tão apegado a ela, então ela acabou ficando com um dos meus sócios. E um torninho de madeira, cara, máquina muito, muito legal. Eu não tenho muita experiência nessa máquina, porque, enfim, para ser muito sincero, eu também já tentei fazer vários tornos de madeira, só consegui fazer, sei lá, no final do ano passado eu consegui finalizar um projeto, mas nunca consegui instalar. Acredite se você quiser, eu já testei, mas nunca consegui instalar. Aqui na minha oficina, nos fundos, né, do quartinho dos fundos, não tem espaço. Eu até precisaria abrir mão de bancadas para colocar o torno, então não fiz isso ainda. Eu preciso levar para minha outra oficina, mas ainda não fiz, tá? É muito maneiro essa máquina aqui, um torninho. É uma máquina legal demais, cara. Dá para você fazer peças, claro, cilíndricas, né? Dá para você fazer várias coisas, inclusive fazer coisas com encaixe cilíndrico, assim. Então ajuda muito também nesse lance de quem gosta de fazer máquinas e ferramentas, o torno é muito bom, porque te dá uma precisão bem grande, tá? Principalmente em coisas cilíndricas, por dentro e por fora também. Certo, galera? Entendido essa parte? O Alexandre falou o seguinte: comprei uma serra meia esquadria para cortar rodapés. Cara, eu acho que esse talvez seja o melhor exemplo para dar para as pessoas para que serve uma serra meia esquadria. Rodapé, caixonete, alisar, toda essa parte aí de carpintaria, a serra meia esquadria vai perfeitamente. Quadro, né? Tipo, coisinha de quadro. Beleza, ficou mais barato do que contratar um profissional para realizar o serviço. Cara, que maneiro, que maneiro. Moro em apartamento e nenhum vizinho reclamou. Alexandre, tamo junto, cara. É nóis, eu também. Cara, isso aí, ó, esse tipo de coisa mostra pra você que dá pra fazer, tá? Eu já fiz, faço até hoje há anos, já dei exemplo de outras pessoas como o Ulisses também, que é um amigo meu, e agora o Alexandre dando o depoimento dele. E existem outras diversas pessoas que sim, tem uma maquinazinha um pouquinho maior em casa ou em apartamento. É ou não é? Consigo usar as suas dicas para móveis planejados? Gabriel, com certeza você consegue sim, cara. Mas assim, eu diria que é um tipo de marcenaria um pouquinho diferente, tá? Já é o que a gente chama de marcenaria moderna, né? Se você for considerar aí a marcenaria 4.0, mas é uma marcenaria mais de compostos mesmo, né? A marcenaria planejada aí, quando você lidar mais com MDFs e compostos. Mas você também pode... não é tão simples, não é tão comum, mas você consegue pegar alguns projetos de marcenaria planejada trabalhando com madeira, tá? Eu fiz bastante isso, até faço hoje em dia, porque eu sempre trabalhei muito com madeira. As pessoas me reconhecem, meus amigos, assim, pessoas que têm contato comigo, que já fizeram o trabalho, que conhecem meu trabalho, elas me reconhecem por essa característica da marcenaria criativa, da utilização de pinos, compensado e madeiras maciças. Então eu recebi muito pedido de projeto para ambiente mesmo, né? Projeto de marcenaria planejada, com a pegada de marcenaria criativa, certo? Então, cara, eu já fiz, por exemplo, aquelas portas com roldana, já fiz de pinos, já fiz muita coisa de pinos, bancadas retráteis, mesas, prateleiras, na casa de diversas pessoas diferentes, tá? Eu já fiz bastante coisa mesmo nessa pegada, misturando o nosso assunto, que é a marcenaria criativa, com essa pegada de móveis planejados, beleza? Bom, agora que a gente já entendeu esse lance dos níveis, vamos falar sobre as máquinas. Vamos ver, primeiro, as funções e vantagens dessas máquinas, tá? Vamos focar aqui no que a gente já estava falando, que são as máquinas mais avançadas, as máquinas de evolução. Não direto, mas de evolução. Então, função de uma esquadrejadeira, como eu te falei, é cortar chapas de compensados, de MDF, com mais precisão e com mais conforto. Então ela ajuda muito, vantagens, ela ajuda muito, por exemplo, uma pessoa operar essa máquina sozinha e cortar pedaços grandes de madeira. Tá? Ela dá também uma outra perspectiva de corte. Então vamos lá, imagina um pedaço de madeira assim, ó. Geralmente na serra circular a gente passa ele assim, ó, de frente, e a guia tá aqui, ó. A guia aqui, ó. Então ele vai encostado na guia e a serra aqui cortando. Assim, ó. Quando a gente trabalha com uma esquadrejadeira, a gente posiciona a madeira assim, ó. Então a serra aqui, então a gente consegue fazer essa levada aqui, ó. O que numa serra circular comum não é legal, porque a gente não tem esse apoio. Então ou a gente faz um jig, né, de carrinho, até simula uma esquadrejadeira, ou a gente não tem esse apoio muito legal. Então, função e vantagem de uma esquadrejadeira. Plana desempenadeira. Reparem no seguinte, existe uma base aqui na plana e existe também esse batente aqui atrás dela, aqui na lateral dela, tá? Ok,
Beleza, como é que funciona isso? Imagina um pedaço de madeira seu que esteja completamente irregular, tá todo torto. Você vai pegar ela e vai passar na mesa da plana, ó. Passou uma, duas vezes até essa face ficar lisa. Ficou lisa, agora o que você vai fazer? Você vai pegar essa face. Eu estou imaginando que isso aqui, não necessariamente, mas vamos simular só para você entender que seja um caibro, ou seja, um quadrado com todas as medidas aqui de frente iguais. 5x5, 6x6. Ok? Passei uma face 2, 3 vezes, a minha face está reta, está boa, legal. Agora eu tenho essa face daqui, essa de cima e essa da esquerda que estão todas zoadas. O que eu vou fazer? Eu pego a face que está boa, que está aqui embaixo, boto ela posicionada aqui nesse batente, certo? Por quê? Porque o batente está 90 graus perfeito com a base. Então, ó, batente, à medida que ela for passando aqui grudadinha no batente, ó, essa parte aqui de baixo, independente dela tá assim, dela tá assim, dela tá assim, toda ondulada, ela vai passar, passar e passar quantas vezes forem necessárias. No final, essa face daqui vai estar a 90 graus perfeito com essa, se você conseguir operar direitinho a sua máquina, certo? Então, essa máquina ela vai ajudar você a botar a sua peça no esquadro, beleza? Vantagens dessa máquina. Tê-la. Sério mesmo, por que vai fazer isso com outra máquina e outra máquina você vai fazer isso? Cara, praticamente não dá. Até dá pra você fazer na plana manual, mas, putz, é brabo demais, tá? Não é mole não. Bem complicado. Vantagem dela é que você não precisa comprar uma madeira já aparelhada, primeira coisa. Segunda coisa, você consegue reaproveitar madeiras e botar ela ali no esquadro, planar para botar ela, deixar ela perfeitinha de novo. Enfim, ela te possibilita ajustar as madeiras, tá? Empenou, você vai lá e ajusta, beleza? É claro, você vai perder pedaços de madeira, né? Empenou, a madeira ficou assim, você vai perder essas pontas aqui até ficar reto, vai perder esse cunho aqui até ficar reto, nessa concavidade, sei lá. Beleza? Então é isso aí, é uma máquina muito, muito legal mesmo para quem gosta de madeira maciça e reaproveitamento de madeira. E o desengrosso? O desengrosso é até similar de certa forma. Na verdade é o seguinte, como é que a gente faz? Depois que a gente conseguiu essas duas faces retas, ou melhor, duas faces a 90 graus retas, a gente vai pegar nosso pedaço de madeira e vai enfiar no desengrosso. De que forma? Pega uma das partes boas, dessa forma que está aqui, ó, por exemplo, parte boa de baixo, apoia na mesa do desengrosso e enfia no desengrosso. O que vai acontecer? O desengrosso vai com o rolete agora em cima, o desempenho tem um rolete embaixo. O desengrosso tem um rolete em cima. Embaixo tem um carrinho que leva a sua peça, para você não ter que ficar enfiando a mão, tá? Até perigoso você enfiar a mão. Então você deixa a peça ali, ela já vai sendo conduzida sozinha. Em cima tem um rolete que vai fazendo com que a sua peça fique... a sua parte de cima da sua peça fique exatamente paralela com a parte de baixo. Como a parte de baixo já está perfeita, porque acabou de sair do desempenho, logo a parte de cima vai ficar perfeita também, com 2, 3 passadas, ou quantas forem necessárias. E aí, cara, só faltou um lado ruim, você vira e faz a mesma coisa, beleza? Então, ó, o desengrosso e o desempenho são basicamente o complemento uma da outra. Agora, te falar uma coisa, uma das vantagens que eu gosto muito, muito, muito do desengrosso é você poder fazer, por exemplo, aqueles projetos de tábua de carne, sabe? Que você faz união de madeira. Então a gente deixa todas as nossas madeiras no tamanho, a gente cola todas, mas no final da colagem, na secagem, tem que estar sempre regular. É difícil a gente conseguir um negócio perfeito, sabe? Às vezes a gente até consegue bom o suficiente para só lixar, mas é muito legal passar no desengrosso, tá? Tá tudo pronto ali, passou no desengrosso, pô, ele deixou lá o zero bala, parece uma madeira nova, só que com marchetaria, né? Com madeiras diferentes. Então algumas das vantagens, né? Funções e vantagens dessas máquinas. Serra de fita. Cheguei até a falar um pouquinho aqui da serra de fita, né? Para que eu acho que é legal usar ela. Mas a serra de fita, ao contrário da serra circular, a serra circular é um disco redondo, então você tem muitas limitações de corte com essa máquina. A serra de fita não. Além dela ser um pouquinho mais fina do que a serra circular, óbvio, depende da grossura. Tem as lapas de fita que são grossonas, mas geralmente fica aí 1,5, 2 milímetros, sei lá, mais ou menos isso. Você tem um corte mais fino, você tem uma lâmina mais longa, que você consegue cortar peças mais altas. Tem gente, cara, que pega umas peças de 20, 30 centímetros e leva na serra de fita para cortar. Tá? Claro que essa serra precisa ter capacidade para isso. Mas essa é uma das vantagens, você consegue cortar peças muito altas. O que mais que a gente tem de vantagem aqui? Você consegue fazer cortes sinuosos ou curvos de uma forma moderada, tá? Você precisa entender isso, saber utilizar ali, porque senão a fita, quebra. Mas você colocando uma fita mais fininha, você consegue fazer cortes bem curvos, tá? Você consegue fazer círculos, coisas mais sinuosas. Então, muito, muito bacana também essa máquina. O que mais? A lixadeira combinada. Agora a função e algumas vantagens. Função, claro, né? Ela vai lixar peças de diferentes formas.
uma vai estar, a lixadeira de cinta, ela vai estar aqui embaixo, então você bota a peça de madeira, ela vai correndo ali, então você consegue lixar uma face com mais facilidade. Aqui na lixadeira de disco já é mais propícia para lixar topos, né? Então se a gente tem aqui, ó, agora um outro exemplo, ó, vamos lá, ó, face e topo, beleza? Então cheguei aqui na lixadeira de disco, ó, lixei o meu topo, bom para arredondar os cantos, para nivelar o topo, bom para muita coisa. Você pode acertar a sua madeira, né? Tirar a irregularidade. Se você corta muito com a tico-tico, você passa na lixadeira de disco, limpa essa face, tá? Então, esse tipo de lixadeira, que são fortes, rápidas, tá? Isso aqui tu não vai ter uma lixa 120, 200 acontecendo ali, você vai ter uma lixa 50. Por quê? Porque ela é para desbaste, isso aqui é lixadeira de desbaste, tá? Então ela ajuda muito a dar formato na tua peça. Gosto demais dessa máquina. Muito boa também quando você trabalha com marchetaria, como eu falei no lance do desengrosso. Gosta de fazer união de madeira? Na verdade, eu construí a minha lixadeira de cinta, né, estacionária, né, bancadinha e tal, porque naquela época eu fazia muito, só fazia praticamente, né? Tinha uma marca de produtos de madeira, só fazia produtos com marchetaria, com união de madeiras. Então eu falei, cara, eu não aguento mais lixar isso na mão, né? Não tá dando certo. Preciso de uma máquina mais robusta. Então eu fiz uma maquinazinha dessa. O que mais? Furadeira horizontal. A furadeira horizontal, além dela furar de lado, mas você deve estar pensando, cara, mas porra, furar de lado? Pra que isso? Né? Eu já até dei um spoilerzinho falando que ela faz aqueles rasgos. Mas essa máquina, ela tem muito mais precisão do que uma furadeira vertical, pelo menos das básicas, tá? Não estou falando de marcas tops, porque eu até nem nunca usei. Mas das máquinas básicas, né, das que estão ali, sei lá, ou até enfim, porque eu já tive uma furadeira na minha oficina que não era marca básica, era esse tipo de marca, por exemplo, essa aqui, ó, Baldan, eram essas marcas de máquina grande, sabe? Máquina estacionária, máquina profissional. Só que era velha já pra caramba. Então, enfim, também nunca tive essa experiência de ter uma máquina 100% regulada. Já a lixadeira horizontal, desculpa, furadeira horizontal, porra, bicha tinindo, brabão, muito forte também, tá? Então, precisa, forte, e ela ajuda muito esse lance de encaixes, tá? Se você quer, por exemplo, fazer painel, você quer fazer com cavilha, ou quer fazer com aqueles rasgos para botar uma alma de madeira, ela vai fazer também tanto furo, ela usa também fresas, né? Porque ela faz o corte, então ela usa fresas. Muito boa maquinazinha, precisão pra caramba, você consegue copiar medidas, né? Você consegue fazer o encaixe também bastante com ela, então acho que vale a pena. E um torno. Ok, um torno, acho que você deve saber que o torno serve para fazer peças cilíndricas, tá? Então, assim, a gente até consegue, né, fazer adaptações nas outras máquinas para conseguir peças cilíndricas também. Imagina aí um taco de beisebol, tá? Dá até para você fazer. Só que não é muito legal, não é prático, às vezes até meio perigoso, tá? Enfim, claro, não substitui o torno, tá? Aqui vocês estão vendo um exemplo de um torno bem profissão, grande, tá? Bem robusto. O exemplo que tem aqui dentro é tipo aqueles pés de escada antigo. O cara bota ali um pedaço de madeira quadrado e ele vai torneando ali exatamente no ponto que ele quer, fazendo as curvas e tudo. Cara, eu tenho uma série de projetos na minha lista para fazer um torno. Sinceramente, como já falei também, eu já fiz um, mas ainda não instalei. Então, peças cilíndricas, você consegue também fazer coisas mais precisas, como eu falei, ajuda muito quando você quer fazer maquinário, como eu falei, né? Você gosta de fazer ferramentas de madeira, gosta de fazer máquinas de madeira. Então, algumas funções, algumas não, as funções e as vantagens dessas máquinas que a gente falou. Agora, quando comprar cada uma delas? Cara, essa pergunta só você vai poder se responder. Como eu falei aqui, né, eu dei alguns exemplos de máquinas que eu percebi que eu queria, que eu descobri como ela funcionava, o que ela fazia, quais eram os benefícios, e eu falei, porra, cara, eu preciso de uma máquina dessa, como foi o caso da lixadeira de cinta. Né, eu vi ela em uso e eu falei, meu Deus, essa máquina é maravilhosa. O que mais? Algumas outras, por exemplo, uma serra circular de bancada, como eu falei, demorou para eu ter. Tá? E demorou porque eu estava aprendendo, eu estava meio sem orientação, estava sozinho, não sabia muito como é que funcionava e tal. A partir do momento que eu comecei a ter contato com ela, eu falei, bicho, eu preciso de uma máquina dessa, tá? Eu preciso de uma máquina dessa. Então, esse tipo de pergunta, de resposta, desculpa, só você que vai poder te dar, tá? Então vamos lá, que tipos de modelo, tamanho ou potência dessas máquinas eu encontro, tá? Porque eu mostrei
várias fotos aqui para você. Eu não sei se você reparou. Agora, até tirando a serra circular, né? Foi uma bobeira aqui. Todas as máquinas que eu separei, eu botei fotos de máquinas profissionais, tá? De máquinas realmente profissionais. E agora tem essa perguntinha aqui. Será que essa máquina tem para hobby? Tem um modelo hobby dela? Eu consigo encontrar alguma variação? Primeiro vamos fazer aqui um apanhado. O que seria esse modelo hobby de máquina estacionária? Bom, geralmente esses modelos hobbies, por exemplo, a serra circular que a gente usa para hobby, elas são máquinas que foram criadas para ser máquinas portáteis. Ou seja, para o profissional pegar aquela máquina, enfiar dentro do carro ou do frete, sei lá, levar para a obra e usar ela aí no canteiro de obra. Tá? Botar ela no chão, sei que, e cortar uns pedaços de madeira com mais facilidade, mais rapidez, pouca precisão, tá bom? Mas é claro que o mercado não está de bobeira, né? Ele teve que se adaptar aos robistas, porque a gente engoliu esse tipo de máquina. São coisas muito boas para a gente que não, enfim, não tem grana para gastar em máquinas maiores, não conhece, não tem acesso, não, sei lá, muitas outras coisas, né? Enfim, eu já tive a oportunidade de ter, até tenho algumas ainda profissionais hoje em dia, mas não são todos os marceneiros, seja profissional ou robista, que conseguem. Então, beleza, né? A gente tem esse tipo de máquina, mas, como eu falei, do mercado, outras máquinas foram vindo através desse advento da internet. Então, né, o crescimento desse mercado, a galera, pô, tô precisando disso, tô fazendo aquilo, né? Muita gente produzindo as próprias máquinas, então as empresas já começaram a, opa, tem mercado para isso, vamos começar a desenvolver máquina hobby. Beleza, então uma esquadrejadeira, de precisão ou não, consigo ter uma hobby? Não, tá? Você consegue ter uma serra circular de bancada, né? Você provavelmente conhece vários modelos, acabei de falar, são as portáteis e tudo, mas esquadrejadeira, não senhor, beleza? Não é uma máquina feita para hobby. Plana desempenadeira, aqui um exemplo bem bacana de uma plana desempenadeira, por exemplo, da Gama. A Gama é uma marca, cara, bem legal, que veio para o Brasil há pouco tempo, eu não sei se é brasileiro, eu acho até que é, não sei. Mas olha que legalzinho esse desempenho, cara. Não sei se é legal, não sei se é bom, se não é. Existem alguns modelos de desempenho que são conjugados com desengrosso. Então, em cima você tem um desempenho, aí você, sei lá, ajeita aqui, dobra ali, e embaixo você tem um desengrosso. Olha que coisa maneira. Eu já estou para comprar uma máquina dessa há um super tempo. Então, a Gama, ela abriu muito o mercado dela, né, as peças dela para esse tipo de cliente, né, para os robistas. Então, esse aqui é um exemplo de plana desempenadeira bem menorzinha, com certeza mais barata, mais acessível, que você vai encontrar aí até com uma certa facilidade, tá? Porque as máquinas que eu te mostrei, inclusive, você reparou nas fotos, que eram bem diferentes do que essas fotos lindas e maravilhosas com fundo branco? Por que isso? Porque, cara, quem vende aquelas máquinas, pelo menos a maioria que você vai encontrar, são máquinas usadas, máquinas antigas, máquinas que são muito boas, resistem ao tempo e vão durar ainda muitos anos, mas, assim, para encontrar na mão de loja, não é tão fácil quanto encontrar na mão de alguém que quer vender, sabe? Essas outras de hobby, não. Pô, você vai na loja, você consegue levar 5 para casa se você quiser. Tô brincando, assim, mas acho que deu para entender, né? Ok, o desengrosso existe? Claro, olha aí o da Gama mesmo, ó. Um exemplo da Gama. Tem outros também, né? Tem da Makita, da DeWalt, que são mais robustos, né? São marcas mais robustas, mais interessantes. Mas é muito similar, beleza? Aliás, no vídeo dos gringos que a gente vê aí fazendo marcenaria, cara, a maioria deles tem um desengrosso desse, ou da DeWalt ou da Makita. E também é uma máquina que está na minha lista há muito tempo. Serra de fita? Claro, serra de fita também, ó. Tem da Ferrari, tem uma outra que chama Macrotop ou Marcotop. Enfim, quando eu planejei a minha serra de fita, quando eu fiz o projeto na minha serra de fita, eu me baseei nesse tipo de modelo, né? Do tamanho desse tipo de modelo. Por quê? Outras máquinas de serra de fita, cara, existem vários tamanhos de serra de fita. Existem umas serras de fitas monstruosas. E existem umas grandes também. Mas, assim, eu entendendo o tamanho da fita, por que eu precisava entender o tamanho da fita? Porque era a fita que eu ia comprar para mim. Eu não vou inventar um tamanho de fita. Eu vou comprar que já existe no mercado. Então, se existe para Ferrari, para Macrotop, inclusive para Makita, que tem uma máquina dessa, existe para vender. Então, eu peguei o tamanho da fita que existia para vender e fiz o meu projeto em cima daquele tamanho de fita, para eu poder comprar com facilidade. E eu reparei que é mais que o suficiente para eu ter largura e altura que eu gostaria na minha máquina, tá? Então, eu me baseei nesse tamanho, digamos assim, de serra de fita para fazer a minha. E lixadeira combinada? Tem, Gustavo? Tem. Eu já vou até abrir um parênteses aqui. Eu não sei se essas lixadeiras combinadas são consideradas profissional ou hobby, tá?
A gente tem a marca Ferrari aqui, que é uma marca que atende muito ao mercado hobby, ou até ao mercado profissional, mas eu diria que não é aquela, não é uma Makita, não é uma DeWalt, tá? Mas eu já tive, por exemplo, uma furadeira vertical, né? Furadeira de bancada da Ferrari, que não era uma máquina para hobby, era uma máquina realmente profissional, bacana, mas nunca me deu problema, tá? Legal, bacana. Enfim, então eu não tenho certeza se essas máquinas são hobby, mas ela tem uma cara de hobby, né? Tá, né? Amarelinho, botãozinho aqui, toda cara de hobbyzinho. E também são máquinas pequenas, acessíveis, não são caras. E você já vê uma diferença, por exemplo, dessa daqui que você põe em cima da tua bancada, para aquela outra que eu te mostrei, né? Bem mais robusta, que vem inclusive em cima de uma bancadinha própria. Furadeira horizontal. Não, senhor, não tem. Essa máquina não existe para hobby, beleza? E um torno. Cara, um torno tem diversos modelos de torno para hobby. Inclusive, aqui nesse tem um motorzinho aqui dentro. Mas existem outros modelos que você pluga a tua furadeira. Até falei de um torno desse aqui outro dia. Você pluga a tua própria furadeira e, cara, pensa bem, se você não tem nem motor, né, provavelmente não tem coisas eletrônicas, porque você liga direto à furadeira, a máquina nem deve ser tão cara, né? Hoje em dia, como eu falei, as coisas não estão muito baratas. Mas não é tão cara quanto uma dessa aqui, que tem motor, tem aqui, ó, painelzinho com velocidade, botão, tudo mais. Acaba encarecendo um pouquinho, mas ainda assim não é uma máquina profissional. Essa máquina aqui não tem nem tamanho para ser profissional. Beleza? É isso, galera. E aí, o que vocês estão achando? Você viu que tem muita opção? Tem opção de máquina profissional, tem opção de máquina hobby, mesmo a gente falando de máquinas mais avançadas, né? A gente falando de máquinas de um outro nível, né? De comprometimento, que podem ampliar aí as tuas possibilidades, que podem não, que ampliam sim tuas possibilidades. E finalizando aqui na última pergunta, eu consigo ter essas máquinas em casa? Né? Então, a gente passa pelaquela questão do barulho e do espaço. O barulho é o seguinte, por exemplo, a minha tupia laminadora, tupia é uma máquina que faz um barulhinho brabo. Então, ela já meio que desbanca essa coisa da máquina manual, faz menos barulho que a estacionária, tá? Desbanca pra caramba. Então, a tupia manual é uma máquina que faz bastante barulho. Pegando, por exemplo, a minha serra circular, que é uma máquina profissional de ferro fundido, motor de 5 cavalos, né, um motor de indução, 3 fases, se você liga as duas, você só ouve a tupia, porque a minha serra circular é silenciosa. O motor dela é muito mais silencioso do que o motor de uma serra circular hobby. Engraçado isso, né? A máquina profissional ela é muito mais, não é uma regra, mas o motor delas é mais silencioso. Eu não sei muito explicar por quê, mas se você pega uma furadeira manual e clica nela, você vai ver coisa que as máquinas com motorzão fazem muito pouco. O barulho de uma máquina dessas está na hora que você começa a usinar a sua peça, geralmente. Então, na hora que você começa a passar a madeira, o atrito da madeira com a serra é que vai fazer barulho. Só que vai fazer barulho tanto na máquina hobby quanto na máquina profissional. Então, geralmente, as hobbies fazem até um pouquinho mais de barulho, tá? Lembra, eu falei hobby nesse momento, não falei manual, tá? Mas, cara, assim, se você for testar aí, você vai ver que as máquinas manuais, elas fazem mais barulho normalmente. Eu não sei se porque o motor tá fechado dentro de uma carcaça e o barulho do... Não sei que diabo de barulho é aquilo. Se você abrir tudo, pegar só o motor na tua mão e ligar na tomada, ele não vai fazer barulho nenhum. Então eu acredito que, sei lá, a ventoinha da máquina ali dentro daquela carcaça faça o barulho, enfim. Não sei. E é claro que o atrito da ferramenta atrito da ferramenta com a madeira também faz bastante barulho. Mas eu não acho que essa questão do barulho seja um impeditivo para essas máquinas. Agora, a questão do espaço. Primeira coisa que você vai ter que entender é, essa máquina ou essas, sei lá qual você for escolher, passa pela sua porta da tua casa para chegar até a tua oficina, né, o teu espaço de oficina na sua casa, no seu apartamento. Beleza, as minhas, eu tenho uma serra circular, já botei no quarto dos fundos do meu apartamento, e uma plana desempenadeira. Acredite se quiser. Né, a plana não foi tão fácil, mas chegou, entrou, né, eu não consegui usar muito, porque era um quartinho muito pequeno, e a plana precisa de um espaço atrás e um espaço na frente. E até alongando aqui, ó, ela vai caber na sua oficina, a minha coube. Agora, você vai conseguir usinar as madeiras nessa máquina, né, muitas vezes elas requerem mais do que simplesmente o espaço para a máquina ficar paradinha, ocupada ali, né, para ela ocupar. Então ela precisa de um espaço na frente, um espaço atrás, dependendo da máquina, um espaço do lado, um espaço do outro. Beleza? Então essas questões do espaço, você que vai entender. Pô, eu quero uma máquina dessa, mas será que eu preciso ter uma menorzinha para caber na minha oficina, para fazer com que isso seja uma realidade para mim? Beleza? Então vai depender de você avaliar aí e tomar as suas decisões. Para quem
só quer fazer seus próprios móveis sob medida, vale a pena alugar ferramentas? Alexandre, eu acredito que não, cara. Eu assim, nunca fui muito a fundo em preço de máquina para alugar. E também, sinceramente, cara, para alugar máquina manual de marcenaria, não é mole, não. Não é fácil. Não é fácil, porque não é uma coisa que tem muita demanda, sabe? Quando a gente tá falando de aluguel de máquina, geralmente está falando de empresa, de máquina caríssima, que a empresa não quer pagar por ela quer alugar quando precisa. Né? Então, não é impossível, não é, eu já vi, mas não sei o preço, não sei se vale a pena. Acredito que não, cara, não tenho certeza. E eu até te aconselho, cara, vê uma outra máquina aí que você, né, que o preço não seja tão caro, compra aí, começa a fazer uns outros trabalhinhos, cara. Aí, te falar, na hora que você começar, quando eu digo trabalho, eu digo hobby, né, diversão. Mas quando você começar, você não vai querer parar, cara. Então vale a pena você comprar, beleza? Esse conjunto ou similares, kit de ferramentas multifunção, 8 em 1, mais que Power, M8, mais que Cheetah, vale a pena? Alexandre, não sei te dizer. Já falei sobre, inclusive eu sei exatamente qual máquina você está falando, sem mesmo procurar a imagem. Não sei te dizer, sou muito curioso para saber. Já perguntei pra caramba pro pessoal aqui se alguém conhece, se alguém tem experiência com essa máquina. Por acaso, outro dia eu visitei a casa de um amigo, né, na Serra, que tem uma oficina lá, o pai dele tem muitas máquinas, tem essa máquina também, beleza? Mas eu acabei não perguntando para ele o que ele acha dessa máquina, eu também não tive a oportunidade de usar. O que eu sei é o seguinte, aliás, é o que eu acho, tá? O que eu acho é o seguinte, quando a máquina tem muitas funções, tem duas coisas que acontecem. Primeiro, nem sempre ela tem precisão, né, em todas elas, ela consegue fazer um bom trabalho em todas. Às vezes os negócios são meio frouxos, às vezes só tá ali meio que para encher linguiça. Não tenho certeza, só o que eu acho. Segunda coisa é o seguinte, imagina, você tem quase toda a sua oficina dentro de uma máquina, então você usou a serra circular, aí para você usar a lixadeira de cinta, você tem que desmontar uma parte dela, montar outra parte. Usa a lixadeira de cinta. Putz, esqueci de cortar uma peça. Desmonta e volta para a serra circular. Então, cara, eu acho uma máquina super curiosa, super interessante, né? Principalmente como ela é feita, como ela é pensada. Mas eu não sei se vale a pena. Ainda não consigo te responder isso, beleza? Agora, se você quiser comprar e testar, eu tô te esperando aqui com essa resposta, tá? Você vai me dizer se vale ou não. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. Obrigado aí mais uma vez por vocês estarem aqui, pela troca de ideias. É sempre muito bom. Valeu?